Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá, estamos começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Graças a Deus por isso, pela oportunidade que Deus tem nos dado, tanto a mim quanto a você que está aí nos assistindo, né? Sabemos que Deus, Ele quer que eu e você conheça a verdade e a verdade venha nos libertar. Então, é através da palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus se salva. Né? Em Hebreus capítulo 10 e o versículo 36, diz que nós necessitamos de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então a vontade de Deus não é uma vontade para ele levar a vantagem ou para ele crescer. Não, a vontade de Deus é para salvar você. Então entenda dessa forma, porque às vezes as pessoas não compreendem o que a Bíblia diz, porque ele acha que Deus é soberbo, é orgulhoso, é vaidoso. E ele pede que adore a ele para que ele seja exaltado de alguma forma. De alguma forma ele se torne famoso, conhecido, obriga. É uma espécie de escravidão adorar a Deus, porque ele te escraviza, ele exige. Nada disso. Deus, ele diz que a vida está nele. Se você adorar a Deus, você está buscando a tua vida, porque ele é a fonte da vida. Então ele fica do mesmo tamanho, nunca vai diminuir nem crescer, ele enche toda a terra, todo o universo. Né? Então não tem mais o que crescer. Ele é o começo e é o fim de todas as coisas. Então Deus, ele não vai diminuir nem crescer se você der glória a Deus, não dá. Então quem vai crescer é você. Sabe aquela coisa de a universidade está lá, a escola está lá, e você vai estudar se quiser. Então você vai ser diplomado se você quiser. Se não quiser, vai ficar como está. Então é assim. É necessário que você que quer viver, ter vida eterna, você busque em Deus. E a orientação está na palavra. Não é dizer que existe Deus de alguma forma, crer, mas num vazio, de maneira que não tem ação. E isso seja imputado como justiça para ti. Não, tem que ter ação. Então, preciso de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, eu possa alcançar essa promessa. Né? Então, veja que eu tenho que ter paciência, por quê? Porque eu vou ter que aprender com Deus. Né? Eu vou ter que me sujeitar à doutrina de Deus, à doutrina do Senhor Jesus. Ser um verdadeiro discípulo, aprender, ser discipulado pelo Senhor. Então aí eu aprendo a fazer a vontade de Deus, eu aprendo a cultuar o Senhor, de maneira que não seja vã, de maneira que produza. Sabe aquela coisa de você trabalhar, mas em vão, tudo errado? Isso pode acontecer, de você fazer uma casa, mas quando chega no meio da construção, está tudo errado. Ou acabou o dinheiro, desistiu, abandona a obra. Né? Não deu nada, não funcionou, não concluiu, não serviu de coisa nenhuma. Então você adorar a Deus de maneira errada
É isso que acontece. É vã. A Bíblia fala de trabalho vã, né? Que não construiu coisa nenhuma. Então é preciso que a gente aprenda a cultuar o Senhor de maneira que Ele receba. Então tem que ser em espírito e em verdade, como disse Jesus para a mulher samaritana. Ele disse, o Senhor, Deus, Ele é espírito e procura aqueles que adorem em espírito e em verdade, né? Então veja que não é com coisa de homem, né? Ao mesmo tempo que não é. Porque não é coisas que você aprende com outro homem. Você tem que aprender com o próprio Deus. Não é coisa, o poder que você vai buscar nos homens, mas um poder que você vai buscar em Deus. As armaduras de Deus, umas armas, de maneira que você, com essas armas, você joga fora o mal e absorve o bem. Você se distancia do pecado, do erro, que é o mal, o errado, e você se aproxima do certo, da santidade de Deus. Sem essas orientações e essa aprovação de Deus, que é a justificação, a graça de Deus, você não encontra nada. Então Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1, exatamente falando aos hebreus, aos judeus, né, que estavam ali em Roma, escrevendo ali, dizendo, pelo amor de Deus, para eles aprender a cultuar a Deus, de maneira que tenha resultado. Aí que adianta eu trabalhar e não ter resultado, né? Eu já falei, da casa constrói. Jesus disse que se construir na rocha, tem resultado, não tem salvação. Está aprovado, está justificado por Deus. Mas se construir na areia, cai. Perde a salvação, não adiantou nada. Construiu, e às vezes até mais bonitinha a casa. Tem muita coisa humana, muita religiosidade, muita teologia humana, muita aparência, mas não tem sustentação, não tem princípio de Deus. E os princípios estão aqui. O princípio é aquela coisa de você, independente de qualquer coisa, você se entregar totalmente ao Senhor. É entrega total. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Dia a dia. Então você vê que é uma entrega, né? Você não se domina mais. Você perde o livre-arbítrio nesse sentido. Na hora que quiser voltar, pode voltar, mas não deve. Fazer, você pode fazer, mas não deve fazer. Então tem que fazer a vontade de Deus, que é uma vontade que é para você. Essa vontade é totalmente favorável a você, não é nada para Deus. E sim, também para ele completar o número de salvo, tudo, mas não no sentido de ele estar desesperado se você não se salvar e diminuir. Ou ele perde alguma coisa. Perde nada. Quem perde é você. Como disse João Batista, está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 9, não pressumais de vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. O que é isso? Eu não posso achar de mim mesmo que sou um filho de Deus, sou herdeiro e que estou salvo, tirando da minha cabeça as ideias. E aí Deus faz outro no meu lugar, nasce outro aí que vai servir a Deus e fica no meu lugar. Eu estou achando que é de mim mesma coisa, já estou salvo, preciso de nada. Não. Todo o tempo da minha vida eu preciso ser pobre de espírito, necessitado, me achar insuficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele disse a Paulo. Quando Paulo quis, ele disse,
escrevendo aos Coríntios, ele disse: quando eu quis me gloriar pelas excelências das revelações, porque Deus revelava mesmo para Paulo ali as 13 cartas, né, que ele escreveu e o que pregava, né, todos os dias. Então ele disse: quando eu quis, ele não se gloriou, ele disse que ele quis. Então foi dado ali um espinho na carne, que uma coisa, ele disse que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Então ele orou ao Senhor 3 vezes e ele respondeu dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha aprovação, a minha justificação, né, eu te justificar, eu cuidar da tua alma, eu te dar a minha salvação, a minha herança, o meu trono para tu se sentar, a minha coroa da vida, para tu é participante disso aí te basta. Eu te salvar é o bastante. A minha graça, uma coisa que é de graça, né, te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele disse. Então o apóstolo Paulo disse que quando ele estava fraco, estava forte. Quando ele pensava que estava forte, aí estava fraco. Ou seja, quando eu penso que posso, eu abandono Deus. Deus, eu rejeito o Senhor. Eu acho que eu vou quebrar, vou arrebentar, vou varar. Eu posso, eu sei, e é comigo a coisa, então Deus está fora. Eu tenho que ser sempre dependente. Eu dizer para mim mesmo: ei, calma, pera lá, não vai sem a aprovação de Deus. Então, sem a vontade, né, de Deus plena. Então, Paulo diz ali aos Romanos, capítulo 12, versículo 1: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Traduzindo, ficando melhor assim para você entender, ele está dizendo até aí: eu rogo, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, né, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o corpo, em sacrifício, o corpo vivo e santo. Não é morto, né? Obras mortas, de maneira, embora você esteja vivo, mas a obra que você fez não é bíblica, é vã, é casa na areia. Aí é vivo, traz vida e verdadeiramente aquela obra vivifica, aquela obra é aprovada por Deus, aquela obra Deus aprova, te justifica, paga a tua conta. E também não é para se matar. Não é um sacrifício, está dizendo, porque ele está falando para judeu que sacrificava os animais, né, antes, no Velho Testamento. Então ele está dizendo que é vivo, não é para se matar. Então ele está dizendo: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado do pecado, né, e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, isso aqui é preciso a gente entender que ele está ensinando as pessoas a cultuar a Deus de maneira que seja aprovado. Aí não adianta você, né, fazer as coisas erradas, porque aqui é espiritual, né? Aí você vê que aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, eu acabei de falar aqui que ele disse que tem que ser espírita em verdade. Quando ela falou daquela água do poço, ele disse: tu beber dessa água volta a ter sede, mas da que eu te der, formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então, palavra de Deus que tem eternidade. Tudo que o homem faz de si mesmo, que ele produz terreno, coisa terrena. Fala do que é da terra e faz as coisas que é da terra. Então tem fim. Tudo isso aí é perecível, é momentâneo. Então, inclusive seus filhos que você gera,
Você gera filho de homem. A Bíblia é bem clara nisso aqui. Então você gera homem. Deus gera Deus. Então quando eu busco em Jesus, na palavra, na obediência, fazer a vontade de Deus, então eu gero em mim mesmo, eu nasci de novo. Eu tomo uma decisão e eu sou outro homem, um homem celestial, um homem espiritual, que nasci para o reino do céu. Então dali eu vou passar a ser conduzido pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, toda uma orientação de Deus, que isso eu posso me dizer filho de Deus, porque eu estou me alimentando de Deus. Aí eu vou ter fome, eu me alimento das coisas de homem. Arroz, feijão, como Jesus disse para o diabo. Quando tentou ele estava com fome, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o homem natural vive de arroz e feijão, mas o homem espiritual, que é eterno, ele vive da palavra de Deus. Então o que é isso aí? Nenhum dos dois se acaba. Mas tem gente que ele não permite ser guiado pela palavra de Deus. Então ele vai, se não for produção só de homem, de ouvir só homem mesmo, mas ele já existe uma condenação dele. Que aí ele é propício, é bem mais fácil ser usado pelo inimigo, né? Porque o mal já nasceu com o mal nele. No momento que ele vai crescendo, vai tomando pé das coisas, ele vai entendendo, as coisas têm um dever, não é obrigação. Mas o homem tem um dever de servir ao Senhor, de obedecer a sua palavra. Se ele não fizer esse dever, ele fica devendo, está dizendo, é um dever. Então não adianta o caboclo pular fora, né? Ele tem esse dever. Então, aqui em Eclesiastes, nós vamos até falar aqui, no último 2 versículos, último do livro de Eclesiastes, fala isso aí. Né, que o fim do mandamento é o homem obedecer a Deus, né? Eu não sei dizer aqui, faz dia que eu não falo esses versículos. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o que é isso? De tudo que a gente já ouviu sobre Deus. Aqui não está falando de homem, não, falando de Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é, ponto, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Dever, não é obrigação. Ninguém tem a obrigação de fazer coisa nenhuma, mas tem um dever. Então veja que você tem um livre-arbítrio para não fazer ou fazer o dever. Aí se você não fizer esse dever, aí você tem uma condenação eterna. Se você fizer o dever, que é a vontade de Deus, aí você vai ter vida eterna, né? Alcança a promessa. Aí ele diz no versículo 14, que é o último versículo de Eclesiastes, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Esclarecer tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura encoberta diante dele. Ou seja, você pensa que escapa de Deus, se esconde, ou diz alguma coisa e ele não ouviu, não existe isso aí. Então saiba que ele sabe todas as coisas. E ele te perdoa pela bondade dele, pela misericórdia do Senhor, que é eterna, a misericórdia do Senhor.
Mas só se você recorrer a Ele, reconhecer que errou e disser, para pedir para Ele perdoar. Senão, tu tá fazendo, tu acha que tá certo. Então, vai embora. Porque Deus há de trazer a juízo tudo que há encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, lá em Hebreus 4:13, não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, prestar conta. Então veja aí que se faz necessário você ficar atento, você procurar buscar a Deus. Como é a vontade de Deus? Aí você começa. Se arrepende de viver uma vida como filho de homem, criatura de Deus. Aí você não obedece mais o homem, né, no sentido, se não passar primeiro pela aprovação de Deus. Então você vai para a palavra e você vai mudar a tua vida. Né? Você não vai ser o mesmo homem mais, vai ser um novo homem, uma nova vida. Conduzido pelo Evangelho, pela doutrina do Senhor e dos apóstolos. Então aí você vai mudar muita coisa. E aí é correto. Porque não adianta você ter uma cara de bonzinho, ser todo ajeitadinho, ser um Cornélio da vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala de Cornélio. Como um homem perfeito. Cuidava dos seus negócios, era até rico e tudo. Aí dava esmola e cuidava dos seus servos, tudo direitinho. Temia a Deus, mas ele não sabia que Deus era esse, como é que era esse negócio. Sabe aquela coisa de eu andar atrás de uma pessoa sem saber quem ele é? Eu querer trabalhar numa empresa, mas não sei nem como é esse serviço, não tenho nem ideia de como é que funciona. Não vai empregar. Você precisa ter ideia do que é que tu sabe fazer e tu apresentar esse trabalho para a empresa. E a empresa necessita daquele trabalho teu. Aí ficha. Então assim é o céu. Né? O dono do céu quem é? É Deus. Vai morar com ele, eu tenho que obedecer a ele. Não vou para lá. Mas não tem como ir. Ah, todos são filhos de Deus. Que conversa é essa? Não, senhor. Não é não, pode ir para a Bíblia e você vai ver. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. Ele não fez para botar só santinho aqui ou também só ruim, não. Não, ele fez o lago de fogo para o diabo e seus anjos, e aquele que quiser ir para lá, não obedecer a Deus, e fez o céu, né, que é a nossa herança para os santos. É para os que buscam Ele. Então veja aqui que eu preciso me adaptar a isso aí. Aí eu vou ter uma nova vida, uma nova, orientado pela palavra. Andar conforme a palavra. Aí, aqui Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 14, olha o que diz aqui. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então veja aqui, Deus ele fez tudo. Às vezes as pessoas ficam pensando, Deus vai fazer. É uma maneira de falar, porque diante de Deus está tudo feito. Não existe esse negócio de vai fazer. Não, Senhor, já está tudo feito. E o Senhor quer dessa forma. Então entenda dessa forma. Nós vamos aqui para um pequeno intervalo, já nós voltamos de novo, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí, um hino aí, nós vamos voltar, continuando essa palavra no nome de Jesus.
Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai ao Filho do Eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória, 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 com glória coroai. Então, continuando aqui, a palavra, né? Tudo que Deus fez, nada falta acrescentar, nem tirar e nem acrescentar. Continuando aqui, só repetir aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Não vai pensar que de Deus você vê que ele fez o homem, o boneco de barro, que é daqui da terra, Adão, e era para durar eternamente, que ele soprou a vida nele, vida eterna. Tudo de Deus é eterno. Mas ali, o homem aí deu a terra para ele cuidar, mas ele tinha uma coisa para obedecer. Não era para comer da ave do bem e do mal, ele comeu. Aí conheceu o mal enganou ele, tapeou. Então veja, perdeu a vida com isso aí. Mas tem uma maneira de recuperar, que é exatamente isso aqui que nós estamos falando. Para você se recuperar nessa caminhada. Você já nasceu como filho de Deus, ou filho de homem, e criatura de Deus, porque você tem um fôlego, o Espírito, a parte de Deus em você que é eterno. Você vai ver aqui, eu vou ler aqui o versículo 20 e 21, desse mesmo capítulo, capítulo 3 de Eclesiastes. Versículo 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Ele está falando aqui de nós somos igual aos animais, né? Que
O corpo nosso, esse corpo aqui, que é de pó, vai para o pó, e o animal vai também. A única diferença é aqui no versículo 21, olha o que diz aqui. Quem adverte, quem é que chama atenção? Fala, né? Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para debaixo da terra? Quem é que diz isso? Isso aí é que está a diferença de você para um animal, porque você vai prestar conta desse fôlego de vida, né? E o animal, ele é sepultado, ou seja, vira pó e acabou, né? Desce para baixo da terra. Já você não, o teu espírito sobe para prestar conta com Deus. Então você tem uma parte de Deus em você, que é um espírito eterno. O próprio Jesus disse, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então carne, diz o apóstolo Paulo, não pode obedecer à lei de Deus. Romanos 8, 7, por ali assim. Então veja que não pode, porque ela é terrena, ela é pó, ela é daqui. Né? Agora o Espírito, sim. O Espírito está pronto, o Espírito é de Deus, ele é eterno. Né? Tudo que Deus fez está aqui dizendo, né? Nesse versículo, né? Versículo 14, eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso fez Deus para que haja temor diante dele. Os homens vêm a temer ao Senhor. Não é ter medo. Ter medo é uma coisa e temer é outra. Temer, você, sem ver, você teme. Você sabe que isso é realidade. Aonde você estiver, na situação que tiver, o temor está em ti. Agora, quando você tem medo, você só vai respeitar se você ver, se te ameaçarem. Né? Então veja que o temor é um reconhecimento de uma autoridade, né, de uma ordem, uma ordenança espiritual, que você sabe que vai contra você se você não obedecer. Então, a gente teme ao Senhor por isso, porque sabe que Ele há de trazer a juízo. Né? Tanto o que está encoberto, o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Né? Então, veja aqui no versículo 15, olha o que ele diz aqui. O que já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. É isso aí. Então, Deus, para ele, tudo já aconteceu. O que passou, o que para nós, para Deus, todo tempo é presente. Para ele não existe essa questão de, ainda faltam uns anos, já passou uns anos. Para ele, tudo está na presença dele. Não existe tempo, relógio, passou um dia, passou 2 calendários. Não, com Deus não tem isso aí não. Por isso que o homem se tropeça todo, fica todo enrolado com isso aí, porque ele acha que Deus é homem. O homem é que tem tempo de vida. Quando ele comeu a fruta lá, ele morreu. Então começou a contar os segundos da vida dele. 1, 2, 3, durou 830 anos. O Adão, mas morreu. Então começou a contar a vida dele ali, quando ele comeu, quando ele desobedeceu ao Senhor. Então nós temos esse tempo, Deus não tem. Para ele dá tudo feito. Agora, para o homem existe esse tempo aqui. E aquilo que passou, que você fez, é prestado conta. Tem que prestar conta, está dizendo aqui. O que já foi, o que já foi, e o que há de ser também já foi. Então, para Deus, ele sabe tudo.
E Deus pede conta do que passou. É isso aí. Então veja aqui, irmão, aí ele vai falar, né, aqui da questão da comparação com os animais, né? Ele fala aqui no versículo 16, vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Ou seja, na terra não vai caçar coisa certinha que você nunca vai achar. Você vai achar as coisas erradas sempre, e até nos crentes mesmo. Aí você pode dizer, poxa, não é que os crentes querem ser certinho? Querem, né? Está lutando para ser. Quer dizer, ele está numa luta para ele vencer, o espírito vencer. Mas que a carne, de vez em quando, dá um tapa no espírito. É isso aí. Então vamos entender que ele é um filho de homem também. E ele está lutando para ser filho de Deus, passar por fiar e por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer e não vão conseguir. Por fiar. Jesus sempre fala a palavra, aquele que vencer até o fim. Vencer. Porque é uma batalha você ser crente. Você lutar pela tua vida. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. Então veja, a palavra da minha paciência. Você necessita, eu comecei dizendo isso, de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz, portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja, muito testemunho, tanto da Bíblia toda, né, muitos testemunhos, quanto das pessoas, né, que são crentes, que Deus vai trabalhando e acontece os milagres, acontece a vitória, né, dos irmãos. Então, uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, está provado que Deus é Deus e que existe a salvação e que Ele ressuscitou dos mortos e nós vamos ressuscitar também. Isso está provado para quem quer acreditar, né? Então não precisa estar mais indagando não para ver se crê. Precisa de mais testemunha. É isso aí que a gente deve ver. Então já tem bastante testemunho. Deixamos embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então correr com paciência. Ao mesmo tempo que é correndo, é esperando. E é no sentido de correr, não desistir, mas nos momentos certos. Mudar o passo conforme a fé. É olhando para Jesus essa carreira. No versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus, ou seja, venceu. Então, é olhando para Jesus, eu não vou olhar de costa, eu passando de Jesus, eu vou olhar porque Ele está na minha frente, e eu estou no mesmo caminho, por isso que eu estou vendo Ele. Então, tem que ver, olhando para Jesus. Então, essa carreira com paciência, a carreira que nos está proposta. O que é isso? É você obedecer e esperar no Senhor. Colocar sobre Ele as nossas ansiedades, diz o apóstolo Pedro na sua carta, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele te dá a vitória no tempo dEle. Quando é vitória mesmo. Ele não vai dar uma coisa que não vai dar certo. Ele vai dar o que dá certo. Ele vai dar para você mudar o passo. Não é para você recuar. Nunca vai ser para atrasar, de alguma forma derribar, destruir. Pelo contrário, é só para construir. Então, por isso tem que esperar. Tudo que constrói é lento, é com cuidado, para que não venha cair embaixo.
não venha dar prejuízo, né? Então, o que destrói não olha lugar, bate em qualquer lugar, é para quebrar mesmo. Então, o ladrão que vem se não matar, roubar, destruir, do jeito que bater tá bom, do jeito que fizer, quanto pior, melhor. Mas para construir a vida, aí não, tem que ter cuidado, né, irmão? Tem que ser com paciência para você ir transformando, deixando o mundo, não conformado com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, vontade de salvar você. É isso aí. Então aí é Romanos capítulo 12, o versículo 1 que eu falei agora há pouco, isso é o 2, versículo 2. Então, entenda aí que ele está dizendo para nós deixar os embaraços e pecado, porque nós já temos testemunho suficiente. Já está garantido que Deus é Deus. Aí eu deixo esses embaraços, né? E pecado. E corro com paciência. Então o que Deus... Aí o que ele diz aqui, que ele já viu debaixo da terra todas essas impiedades. No lugar de juízo, impiedade. E no lugar de justiça, impiedade ainda. Versículo 17. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, os dois. Porque há um tempo para tudo, intento, para toda a obra. Então há um tempo. Versículo 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles passam ver que são em si mesmo como os animais. Ou seja, para você reconhecer. Porque nós somos comparados como uma planta, como a Eva. Isaías diz isso, né? O apóstolo Pedro fala isso aí na sua carta. Nós somos como a Eva, e a vaidade do homem, o poder dele, seja o que for, as posses de um homem, é como a flor da Eva. Seca a Eva, cai a flor. Ou seja, aqui ele está dizendo, nós somos como qualquer um animal, um cavalo. No sentido humano, no sentido de não poder nada, no sentido de morreu. Se não sepultar, os urubu comem, dá um jeito aí, mas desaparece, vira terra. Se nada comer, fica em cima da terra e desaparece sempre. Então veja que é nesse sentido que ele está falando. Mas ao mesmo tempo nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando você se dá valor, você acrescenta dias de vida, Deus zela de você, cuida de você. Na terra, é claro que acaba acontecendo isso aí, que está ordenado o homem morrer uma vez, mas o Espírito volta a Deus. E é aprovado, se você atentar, né? Versículo 19. Porque o que sucede os filhos dos homens, isso mesmo também sucede os animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos filhos dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Nesse sentido, então entenda, né, que às vezes eu até tenho dito em programa meu que se for para o homem não obedecer a Deus, não fazer os seus deveres para com o Senhor, melhor tivesse nascido um animal, porque nascia, morria. E Deus, ele fala lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, que
o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, o curral, né? Mas o meu povo não entende. Ou seja, ele está dizendo que o povo são rebeldes. Ele tem entendimento, mas não quer obedecer a Deus de maneira nenhuma. Já o boi obedece o homem, o jumento também aprende onde é o curral, como é. E já o homem ele faz birra contra Deus de maneira que não se sujeita, né? Então veja aqui. Aí ele diz no versículo 20, que é o que eu li agora há pouco, o versículo 20 e 21, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. É que é o que eu li agora há pouco. Aí ele diz no 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, ou seja, para baixo da terra, quem é que adverte isso? Então é exatamente essa diferença que nós temos que pensar. Eu sou diferente de um cavalo, né? Então eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho como me salvar, eu tenho eternidade, né? E se eu vacilar, essa eternidade minha é num lago de fogo, né? Com um corpo aí defeituoso, que eu não acredito de maneira nenhuma que um demônio, que era a imagem e semelhança do Senhor, que era um anjo, eles pecaram, caíram e ficaram igual. Então, é um corpo deformado aí, deve ser. Não é imagem e semelhança do Senhor. Mas nós vamos ser. É a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Então veja, nós vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor. Um corpo glorificado, um corpo eterno. Então é isso que nós precisamos correr atrás para fazer com paciência essa trajetória, essa carreira que nos está proposta, né? Olhando para Jesus, esse olhar no sentido de obedecer, para cá, para ali, faz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa trajetória é feita dentro de uma obediência à palavra de Deus. É isso aí. Que Deus abençoe, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, né, por estar aqui mais uma vez com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. O programa já está dizendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32, né? E isso se o homem quiser, né? Porque tem tanta gente que conhece a verdade, conhece o certo e faz errado, né? Então é uma questão de você, de caráter, uma questão de sensatez, né? Então é uma questão de você querer ser salvo, acreditar. Para você acreditar, quanto mais melhor, tem que pedir para o próprio Deus. É Ele que te dá essa graça de você crer, de você se sujeitar debaixo da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, te exaltar, te salvar, te livrar, te dar vida eterna. É isso aí. Então é essa sujeição de maneira que não é uma escravidão para piorar a tua vida, não. É para salvar você. Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez para falar da tua palavra, dizer que o Senhor é bom, eterna a tua misericórdia, a tua verdade se estende de geração a geração. Abençoa cada um que nos assistiu. Meu Deus, dá saúde, dá vigor, prosperidade a cada um, entendimento, sabedoria.
o que está enfermo, meu Deus, que a tua mão poderosa, o teu sangue, o teu poder, o nome do Senhor, o poder que há no nome do Senhor Jesus, cure essa pessoa, expulsa todo esse mal, esse espírito de enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa, é uma ordem, sai e não volta mais, e o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa, meu Deus, a cada um, no nome de Jesus pedimos, e já por fé, Senhor, nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.